Estou aqui para entregar para vocês essa mensagem em nome de Jesus. E eu espero que ela abale a sua estrutura novamente, da mesma maneira que ela abalou a minha durante a palavra do apóstolo Haroldo lá na Rio. Ele falou sobre várias coisas. Mas quando ele disse essa frase, acendeu uma luz lá na minha mente e eu me fiz a seguinte pergunta: o que eu tenho feito para tocar Jesus? E com isso, eu gostaria de te convidar a ir na palavra. Nós vamos ler alguns textos. Mas, para começar, eu gostaria de te convidar a ir na palavra no livro de João, capítulo 20, os versículos 30 e 31. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na NVI diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão sendo registrados nesse livro. Qual livro? A Bíblia. Este livro. Então, isso está dizendo que muitos outros sinais milagrosos foram realizados, mas não foram registrados aqui. E aí continua dizendo: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Diga comigo, tenham vida. Ah, não é morte, não? Não é não? É o quê? Vida. Tem o quê? Então glorifica. Porque você tem vida, e se você tem vida, você está aqui para exaltar o nome dele. Então toda vez que você ouvir o nome dele, diga aleluia, glória a Deus, né? Tenham vida em seu nome. Então foram feitas muitas coisas que nós, creio que nem sequer alcançamos imaginar. Mas algumas delas foram registradas para que eu e você crescemos no Filho de Deus. E que ele não veio por um mero acaso, senão que ele veio para que nós tivéssemos vida em seu nome. Amém? Sabendo disso, nós vamos ressaltar uma história de um milagre vivido na palavra do Senhor que você e eu conhecemos. Mas eu gostaria de te convidar a ir no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, nos versículos, já no finalzinho, 43. O início dessa história conta pra gente, essa história que nós vamos falar, ela está dentro de uma outra história que nos narra um outro milagre. Foram 2 milagres que trazem algumas coisas bem em comum para nós. Mas nós vamos falar de um só. E essa história, esse milagre, ele está narrado na palavra do Senhor, não só no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos, que são Mateus, Lucas e João. Dos 4 evangelistas, 3 deles ressaltaram essa história. 3 deles foram tocados a escrever acerca dessa mulher. E é Marcos, Lucas e Mateus. Cada um, na sua essência, escreveu aquilo que achou mais importante. Porém, Lucas, acredito eu que por ser um doutor, teve detalhes maiores ao contar essa história. E ele disse assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele,
tocou na orla da sua veste. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Volta aí no 46 para mim, por favor. Na NVI diz assim: mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia se esconder, ocultar-se, vendo ela que não conseguiria passar desapercebida, veio como? Tremendo. Como ela veio? Tremendo. E o que ela fez? Se prostrou aos seus pés. E na presença de todo o povo que estava ali, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Marcos e Lucas registram, no livro de Marcos e no livro de Lucas, registra que essa mulher havia gastado todo o seu dinheiro. Todos os seus recursos ela havia gastado com médicos. Porém, os médicos não puderam curá-la. Eu acho que não tem necessidade de explicar o que é o fluxo de sangue, porque eu creio que todos nós conhecemos o que é um fluxo de sangue. Porém, nela, a parte daquele ciclo normal, o que acontecia? Era um ciclo que se estendia. Não se sabe se todos os dias ou não. É considerado nos dias de hoje o fluxo de sangue fora do normal se ele ultrapassar 5 dias. E várias outras características, como, por exemplo, coágulos de sangue, né, durante esse período. Então, tudo isso é considerado um ciclo fora do normal. Mas, de acordo com o que nós lemos aqui, nós entendemos que essa mulher padecia disso há 12 anos. E não era 12 anos onde ela ficava 7 dias, depois você vai ver isso aqui, fora da sociedade, porque isso era o que era instituído, e depois voltava a ter sua vida. Não era. Por quê? Porque o fluxo dela não cessava. Eu vi uma encenação desse momento atual dos dias de hoje. O pessoal que faz filmes né, que reproduzem as partes da Bíblia. E eu achei muito interessante porque não era um fluxo constante de todos os dias. Eles colocaram dessa maneira. Não era um fluxo constante de todos os dias. Mas ela também não tinha como discernir em que momento viria. Naquele tempo, as mulheres não tinham as comodidades que nós temos hoje. Hoje é fácil controlar um fluxo, por maior que ele seja. E quando ele é muito grande, fica difícil sair de casa, e nós sabemos disso. Mas naquele tempo não tinha o que nós temos hoje. Então eu fico me imaginando o que era necessário para ela. E creio eu, Ana Flávia, creio que o que era usado eram panos, trapos. Na cena do que eu vi, dessa parte que eu vi, ela está na beira do rio, lavando seus trapos, porque tinha que lavar. E não era um trapinho, 2 trapinhos, 3 trapinhos, não. Era comum naquele tempo enrolar a roupa em uma toalha maior, um lençol, para ser levado até o rio. Ela tinha duas trouxas enormes. E eu acredito que realmente era dessa maneira. Então não era algo fácil. E Marcos e Lucas registram que ela havia gastado todos os seus bens com médicos. E nada foi eficaz. No livro de Lucas você vai encontrar no verso 43. E no de Marcos no capítulo 5, 26.
Agora, Mateus e Marcos destacam que ela sofria da hemorragia e eles mencionam o tempo, que foram 12 anos. E Mateus e Marcos falam para nós que, ao ouvir falar de Jesus, ela passou a acreditar que, se somente ela tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Mateus 9:21 diz assim: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa ou as suas vestiduras, ficarei curada. Mateus 9:21 fala isso para nós. Mas aqui não era tão fácil assim. Não era simplesmente chegar em Jesus e tocá-lo. Por quê? Porque havia diversas coisas que a impedia de fazer isso. E aí eu quero que você diga comigo, coisas que a impedia de tocar Jesus. E se nós vamos lá no livro de Levíticos, capítulo 15, o verso 19 e depois do verso 25 até o 29, nós vamos ver aonde está escrito, na lei de Moisés, o que deveria de acontecer com uma mulher que padecia um fluxo normal de sangue. E lá diz assim para nós, no verso 25, diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Separação quer dizer menstruação. Na NVI coloca dessa maneira, né? Então ela ficará impura enquanto durar o fluxo, como seja ele um fluxo pequeno ou seja ele um fluxo maior. Os dias da menstruação de uma mulher, durante esses dias, ela tinha que ficar em um lugar que era um lugar preparado para isso durante 7 dias. Passou aquilo, ótimo. Ela poderia sair dali e voltar à sua vida normal. Lá no verso 19, do mesmo Levítico, diz assim para nós: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Não podia. Nem se ela fosse casada, o seu marido não poderia tocá-la, porque ele ficaria impuro e ficaria impuro até a tarde. Então, o que isso significa? Significa que ele também tinha que se excluir por um tempo, se esconder por um tempo, para depois voltar à sua vida normal. Então, não podia. Isso não era permitido. Ninguém poderia tocar a uma mulher durante o seu período de fluxo de sangue. Ninguém. Então, essa mulher sabia exatamente quais eram as suas limitações. Dentro da lei, ela sabia quais eram as suas limitações. Porém, ela considerou, lá em Mateus 9:21, que se somente ela tocasse a orla do seu manto, as suas vestiduras, ela ficaria curada. Ela considerou isso. Ela considerou que isso poderia acontecer. Porém, como aproximar-se de Jesus sem contaminar a multidão? Porque aqui nós vemos que havia uma multidão ao redor de Jesus. Tanto é que lá no versículo 45, Pedro diz para ele assim: mestre, a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor está perguntando para a gente: quem foi que te tocou? E isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo.
E eu quero te ajudar a entender por quê, e para isso você vai me ajudar. Eu gostaria que todos se colocassem sob seus pés e viessem aqui na frente. Eu quero que você entenda isso. Vem rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Fica aqui na frente, aqui todo mundo. Nós somos um punhadinho bom de pessoas aqui. Só que eu não quero que você fique longe, porque uma multidão não fica longe. Não é para abraçar, meu amado apóstolo. Amado mesmo, viu? Não é para abraçar. Amém? Vamos lá para aquele cantinho daquela porta lá. É bem pertinho. Imagina que existe mais umas centenas de pessoas à sua volta. Amém? Tem uma centena, é pertinho, senão não vai funcionar. A igreja tinha que estar cheia hoje para eu fazer isso, né? Então vamos lá. Eu quero que você caminhe, mas é pertinho. Não é longe um do outro, não. Caminha. Pode caminhar. Pertinho. Ó, a Duda até perdeu uns trenzinhos ali que estava ali, ó. Tá pertinho. Me conta se tem como evitar o toque de alguém. Você está evitando aí o toque de alguém, o pisão no pé de alguém? Está evitando? Você consegue evitar? Imagina no meio de centenas de pessoas. Só que deixa eu te contar. No meio desse povo estava... Quem estava? Ó, eu já encostei aqui na Patrícia, aqui no Dudu, ó. E aí? Não, eu não sou a mulher. Eu sou Jesus aqui agora. Já fui tocada. Eu já toquei, eu já fui tocada. Certo? Então me responde uma coisa. Será que aquela mulher foi a única que tocou Jesus ali? Então por que o toque dela foi diferente? Por que o toque dela foi diferente? Exatamente. Ela creu. Ah, mas ela não tinha limitações? Não tinha coisas que a impedia de fazer isso? Não tinha? Poucas ou muitas? Muitas. Pode sentar. Muitas coisas a impediam de fazer isso. Essa mulher, ela era marcada por algumas amarguras na sua vida. Presta atenção nisso aqui. Se ela era uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, já tinha 12 anos, me responde, você acha que ela era casada? Você acha que ela podia ter filhos? Ela não podia nem ser tocada. Então ela era aqui caracterizada como uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Talvez pela sua própria enfermidade, porque tem várias coisas que causam um fluxo fora do normal. Uma delas, por exemplo, são ovários policísticos nos dias de hoje. Os ovários policísticos dificultam a gravidez da mulher. Poderia ser diversas coisas. Miomas. Tem muitas as coisas que provocam um fluxo de sangue fora do normal. Então essa mulher, a mulher judia que não gerava, ela era considerada amaldiçoada. E nós encontramos isso lá no 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Então a parte de ser, presta atenção aqui, a parte de ser a mulher rejeitada, a mulher excluída, a mulher triste, a mulher amargurada, ela também era mulher estéril, amaldiçoada, porque ela não podia ter filhos. A mulher judia que não gerava, dividiria, caso ela tivesse um marido, o seu marido com uma concubina. Isso era normal naquele tempo. Tanto é que nós temos aí o exemplo do senhor Abraão, que resolveu adiantar a promessa, né? Por quê? Porque Sara era estéril até então, veio a promessa, não creram, porque a promessa não chegou no tempo deles, senão que essa promessa chegou no tempo de Deus. E aí, Sara vai e fala assim, não, ó, fica aí com a concubina aqui, ó. É Agar, não era o nome dela? Fica aí. Ela pode te dar um filho. E assim aconteceu. Mas como a promessa não era para aquilo ali, Deus cumpriu a sua promessa mais para frente. Mas como eles até então não creram, foi o que houve. E outra mulher se deitou com Abraão.
A mulher judia, naquele tempo havia uma promessa de que o Messias viria de uma mulher virgem. Então as mulheres daquele tempo esperavam essa promessa. Poderia ser com qualquer uma. Com qualquer uma, entre aspas, né? Mas poderia ser. Então esperavam essa promessa. Essa mulher do fluxo de sangue, ela não tinha expectativa de vida nenhuma, se você analisar comigo. Porque nada era bom para ela. Nada era favorável para ela. Nada. Nem amiga ela podia ter. Não podia ter. Nem amizades ela podia ter. Hoje, quantas mulheres podem dar à luz e preferem abortar? E olha isso aqui, mais forte ainda. Quantas igrejas já não geram mais filhos porque estão estéreis? E essa esterilidade tem nos limitado a tocar em Jesus. Sabe por quê? Porque nós cremos que somos a rejeitada, a não querida, a não amada, a não abraçada, a que não pode se aproximar de ninguém porque cometeu um pecado, porque falhou, porque errou. Parte dessa culpa é nossa. Porque se alguém errou, se alguém falhou, se vem alguém lá de fora com algum problema e procura algo, muitas vezes ele é rejeitado. Assim como a mulher do fluxo de sangue era. Então nós estamos gerando esterilidade nas pessoas. Porque ao invés de crescer, tenha diminuído. Ao invés das igrejas estarem cheias, elas têm diminuído. Por quê? Porque as igrejas não têm gerado mais filhos. Outra amargura da vida dessa mulher era a pobreza. Nós vimos aqui que ela gastou tudo o que ela tinha e não alcançou a cura. Gastar dinheiro é bom, mas com doença é bom? É terrível. É terrível. Porque consome. Consome. Esses dias eu ouvi falar aí que tem uma diária de um hospital particular, não sei qual, não sei, mas que estava ficando em 8 mil reais o dia. E se fosse comigo, já estava enterrado, porque 8 mil reais o dia. Com tudo que estava, com medicamentos, com tudo. Então, ela já não tinha dinheiro. E sem dinheiro, ela se viu condenada à miséria. Não havia mais de onde tirar. Como se sustentar? Como trabalhar? Como fazer alguma coisa, se não podia estar no meio da sociedade? E aí gerou a solidão. Por esta doença, ela era considerada imunda, tratada de modo semelhante ao leproso, que eu e você conhecemos. Ela não podia entrar em repartições públicas, não podia estar no meio do povo. Ela devia, acredito eu que várias vezes, eu acredito que muitas das vezes, talvez por estar em algum lugar, por não estar naquele momento com fluxo, de repente ela está em algum lugar, sangue começa a escorrer pelas suas pernas e alguém, imunda, imunda. Ou alguém que conhecia a sua situação apontava o dedo para ela e dizia, imunda. E não era baixinho, como eu estou dizendo agora. Era gritando. Não tinha amigos. Não tinha ninguém. Porque o pecado não mudou. O salário do pecado continua sendo a morte. Isso não mudou. E não vai mudar. O salário do pecado continua sendo a morte. O pecado ainda nos faz imundos.
O pecado ainda nos deixa sujos. Porém, a diferença dessa mulher aqui nesse tempo é que nesse tempo tudo era regido pela lei de Moisés. Mas eu e você somos regidos pela graça de Deus. Somos regidos por aquele que morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Não somos mais regidos pela lei de Moisés. Somos regidos pela graça. Uma graça imerecida que nos alcançou. Uma graça que foi comprada com preço de sangue. Mas sabe qual é o problema? Como você tem tocado Jesus? O problema é que mesmo tendo a graça, de graça, nós ainda nos vemos regidos pela lei de Moisés. E não porque alguém determinou que você tem que viver pela lei de Moisés, senão que você escolhe viver dessa maneira. Há uma multidão enorme. Tem uma multidão. E você está olhando para aquela multidão e está dizendo assim: mas eu não posso tocar Jesus. Eu não posso estar no meio daquele povo. Isso é o que você está dizendo. Isso é o que nós dizemos. Não, mas você não está entendendo, apóstolo. Você não sabe o que foi que eu fiz? Não. Mas você sabe. Deus sabe. E você, na sua limitação, tem se impedido de chegar até Ele. Sabe aquele momento que você vira e fala assim: não, eu não sou digno de estar na casa do Senhor. Eu não sou digno de louvar para o Senhor. Eu não sou digno de, eu não sou digno de, eu não sou digno de, e eu não sou digno de, por causa disso, disso, disso e disso. Mas o que você não entendeu é que essa mulher, e assim deveria de ser na sua vida também, embora ciente do risco de ser surpreendida no meio daquela multidão, embora ela corresse o risco de ser rejeitada, de ser humilhada, embora ela corresse o risco de que aquela multidão, ou até mesmo Jesus, a recriminasse por aquilo que ela estava fazendo, o que foi que ela fez? Ela tocou. Como? A multidão não era pequena. A forma para ela chegar ali não foi fácil. O medo que ela teve que superar foi muito grande. Porque ela considerou que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E mesmo sem saber como iria fazê-lo, ela o fez. Mesmo com medo de que o que a multidão pudesse fazer com ela, caso essa multidão descobrisse, porque olha só, lá em Levítico 5:3 diz para nós assim: ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, mas se souber, depois será culpado. O que essa multidão não faria? Como ela iria sair de casa? E se os vizinhos que sabiam que ela tinha aquela doença a visse saindo de casa? O que ela iria fazer? O que fariam os líderes religiosos daquele tempo se a descobrissem no meio da multidão? Se ela fosse vista? Então, além do sofrimento e da desesperança, além de tudo que o coração dela era submetido ali naquele momento, ela entrou no meio da multidão. E ao chegar por trás, ela tocou na orla das vestes de Cristo. E imediatamente a palavra declara que ela foi curada. Nesse momento é quando Jesus diz assim: quem é que me tocou? Quem foi? Lucas 8:45. Quem foi que me tocou?
Eu acredito que no momento que... Eu acredito não, na palavra está dizendo. No momento que ela toca Jesus e que Jesus diz, quem é que me tocou? Eu creio que aí ela começou a tremer. Porque então eu penso que ela deve ter pensado assim, meu Deus, é agora. É agora que eu vou ser julgada, é agora que eu vou ser recriminada. Eu penso que os pensamentos dela foram um turbilhão. Será que Jesus vai me recriminar por ter saído no meio da multidão, sendo eu imunda? O que dirão os seus discípulos, a multidão? O que acontecerá aqui se todos que estavam ali presentes, todos que estavam ali presentes, tivessem que ir cumprir a lei que era estabelecida naquele tempo para a purificação? Porque tinha uma lei que se alguém... Número 5:2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Então ela começou a tremer. Enquanto essas questões iam se turbilhando em seus pensamentos, na mente dela, Jesus continuava perguntando, quem é que me tocou? E a multidão continuou negando. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Todos ali haviam tocado Jesus. Não havia como caminhar sem ser tocado. Havia uma multidão e Jesus estava no meio dessa multidão, a caminho ali da casa de Jairo já. A multidão então continua negando. E é quando Pedro diz para ele, ei Jesus, mestre, a multidão te aperta e te oprime e tu estás dizendo, quem me tocou? Porém, Jesus não desviou o olhar. E ele continuou olhando entre a multidão para ver quem havia lhe tocado. Lá no verso 33 de Lucas, capítulo 8, diz para nós que fica nítido o quanto aquela mulher considerou antes de se revelar. Porque ela sabia que havia contrariado a lei daquele tempo, indo até Jesus em meio à multidão. Lucas 8, 33. Saindo do homem... Lucas... Não é Lucas, não. É o versículo que fala, que nós lemos, que ela, é Lucas 8, 47, não é 43. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como ela havia sido curada. Ela estava ciente daquilo que havia ocorrido. E ela estava ciente de que deveria de assumir diante de todo o povo o que ela tinha feito, independente do que seriam as consequências. Mas sabe, quando nós ultrapassamos esse limite, que deve de ser ultrapassado, tem limites que não podem ser ultrapassados, mas esse sim. Sabe por quê? Porque tem muita gente com medo de tocar Jesus. Tem muita gente com medo de se achegar a Jesus. Tem muita gente com medo de fazer pacto com Jesus. Tem muita gente com medo de seguir a palavra que é verdade. Tem muita gente com medo do que a multidão vai dizer. E isso a tem afastado dos caminhos do Senhor. Mas aí vem Jesus e diz assim, lá no 48. Filha, a sua fé a curou. Filha, a sua fé a curou. A sua fé te salvou. E é por causa da fidelidade de Cristo Jesus, que honra aqueles que nele confiam, que essa mulher foi salva, foi recebida por filha, curada do fluxo de sangue e despedida em paz. Porque ele disse, vá em paz. Então eu quero te perguntar, quando foi que a confiança dela começou a ser restabelecida? Quando foi que ela começou a acreditar que havia uma esperança para ela? De que ela não seria ou ficaria para sempre naquela condição? Em que momento isso aconteceu? Foi no momento em que ela tocou Jesus? Você acha que foi? Quando foi? Pode falar se você sabe.
Quando? Marcos 5, 27 e 28 vai dizer para nós: ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. A confiança dessa mulher nos ensina aqui que Ele é água viva. Ele é fonte inesgotável. Porque qualquer imundo que tocá-lo, qualquer um que tocá-lo, é limpo da sua imundície. Levíticos 11:36 vai dizer para nós: porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa. Através dessa mulher nós fomos ensinados que Cristo é a semente incorruptível. Ele é o Verbo encarnado. Porque através dele, aquilo que estava sujo é limpo. E aquilo que estava morto é ressuscitado. Tudo nele pode acontecer. A confiança daquela mulher, escute bem isso que eu vou te dizer. A confiança dela não surgiu através do sofrimento ou das mazelas diárias que ela tinha. A confiança daquela mulher surgiu quando ela ouviu falar de Jesus. Quando é que você ouve falar de Jesus hoje? Quando você ouve falar a verdade? Onde você ouve falar a verdade? Hoje existem diversas capas, letras, modelos, desenhos. Mas não muda. Ela é uma só. E é aqui que você ouve falar a verdade. É aqui que você ouve falar de Jesus. E foi aí que ela passou a confiar e a voltar a ter esperança de que para ela poderia, sim, acontecer algo novo. E aí é onde ela é tomada de coragem, de ousadia, superou todos os medos que havia na sua vida e ela enfrenta aquela multidão. Agora eu te pergunto, se ela não tivesse ouvido acerca de Cristo, teria mudado alguma coisa na vida dela? Não. Então eu te pergunto, por que você não está, por que nós não estamos em todas as oportunidades que temos de ouvir falar de Jesus? Se ela tivesse ficado na triste comodidade da sala de sua casa, ou da caverna onde ela se encontrava, seja lá o lugar, se ela tivesse ficado nessa triste comodidade, ela teria sido curada? Ela teria recuperado a sua confiança? Não, sabe por quê? Quando nós estávamos aqui, a multidão reunida, eu perguntei, o que fez com que o toque dela fosse diferente do toque daqueles todos os outros que estavam ali encostando em Jesus a todo momento? E vocês, alguns me responderam, mas aí eu te pergunto, o que está escrito lá em Romanos 10:17? Coloca aí, Jennifer, para a gente ler junto. Lê comigo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus, como está a sua fé? Quanto temos ouvido da palavra de Deus? Para que nós tenhamos a ousadia da mulher do fluxo de sangue para tocar em Jesus. Para alimentar novamente a chama da esperança dentro do seu coração e que você pense assim, não, essa não é a condição que foi determinada para a minha vida.
Porque a condição que foi determinada para a minha vida foi mudada no dia em que Cristo Jesus deu a sua vida pela minha vida. Mas se eu não ouço a palavra de Jesus, eu não vou convencer o meu coração de que isso é uma realidade e que eu posso vivê-la. Eu vou continuar acreditando na realidade da mulher do fluxo de sangue, que pôde ter um contato presencial com Jesus e tocar as suas vestiduras ali, face a face. Eu vou continuar acreditando naquele Deus que abriu o mar vermelho. Eu vou continuar acreditando naquele Jesus que curou cegos, que levantou paralíticos, que expulsou demônios. Mas eu não vou acreditar naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a quê? A palavra de Deus. Do que você tem enchido a sua vida, igreja? Do que temos enchido a nossa vida? Porque se não enchemos a nossa vida da palavra de Deus, sinto muito em te dizer isso, mas a sua fé não está nem do tamanho do grão do grão de mostarda. Enquanto estiver baseando você, enquanto nós estivermos baseando aquilo que pode acontecer na minha vida, pelo que aconteceu na vida do apóstolo Haroldo, que é uma bênção, gente. Eu amo testemunhos. Eu amo. A ministração com testemunho me revigora. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Mas o que eu estou tentando te dizer é: até quando você vai basear aquilo, o milagre que pode acontecer na sua vida, em base do milagre que aconteceu na vida do outro? Em outras palavras, por que você não experimenta Jesus? Ao invés, por que você não sente o sabor de Jesus? Ao invés de ouvir que o sabor dele é agradável. Cada um sente Jesus, a fragrância dele é agradável. Eu já ouvi várias vezes testemunhos de pessoas que contam que estavam orando e que o quarto se encheu de um perfume que... Maravilha, eu creio nisso. Mas e viver isso? Eu já vivi? A partir do momento que nós passarmos a fazer aquilo que o apóstolo Haroldo falou aqui no início hoje, que nós começarmos a ver o sobrenatural de Deus como natural em nossas vidas, meu irmão, deixa eu te contar, você não atravessa uma multidão, você atravessa uma montanha. E não é por cima não, é pelo meio dela. E não é numa que já tem um túnel cavado não, é naquela que você vai passar, você atravessa a parede. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Presta atenção. O seu toque em Jesus tem que fazê-lo parar. O toque da mulher do fluxo de sangue fez Jesus parar. A multidão não estava parada. Eles estavam caminhando. Mas quando ele sentiu o toque dela, ele parou. Como você tem tocado Jesus? Ele tem parado porque ele sentiu que dele saiu o poder? Ou o seu toque tem sido como de qualquer um outro que estava no meio daquela multidão? O toque que fez Jesus parar tem que ser o mesmo toque meu e seu nos dias de hoje. O que salvou aquela mulher não foi a confiança que ela tinha, foi a fé que se tornou manifesta na sua vida. A fé tem que se tornar manifesta na nossa vida. Gálatas 3:23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Antes que a fé viesse. Antes de Cristo ser anunciado,
essa mulher, antes de ouvir falar, presta atenção nisso aqui, antes de ouvir falar em Jesus, a fé dela, a confiança dela, era baseada na lei que havia. E a lei podia salvá-la? Responde isso aí para mim. A lei te salva? Nem do pecado, nem da enfermidade, nem de coisa alguma. Porém, quando ela confiou em Cristo, o dom de Deus, então ela foi salva da condenação que estava sobre ela, que ela havia herdado. Ela foi curada de uma enfermidade física. Efésios 2:8 não precisa colocar, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de... João 4:10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que você tem pedido? Uma coisa é certa: confiança, a parte da fé, que é Cristo, não salva. Confiar nos médicos, na lei, na religiosidade. Tem muita gente confiando na religiosidade. Por que nós não fazemos a campanha do copo ungido, da água ungida? Porque nós não cremos, eu não creio, que se a gente fizer a campanha da água ungida e você beber dessa água, você vai ser curado. Por quê? Porque não é a água que te cura. O que é que te cura? É a fé. Por isso, muitos que estão submetidos a essas campanhas são sim curados. Na sua inocência, né, do que está acontecendo ali, ele vai com fé. É a fé em Cristo Jesus que o salva, não é a água que ele bebeu. Então nós sabemos que quem salvou essa mulher foi Cristo. Porque Ele é a fé que havia de se manifestar. Ele é a fé. Romanos 5:1 diz para nós assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aquele que confia no Verbo que se fez carne, o autor e consumador da fé, tem a vida eterna. Porque a confiança, ela advém da palavra de Deus, que é firme e permanece. Para quando? Para hoje? Permanece para sempre. Eu quero que você saia daqui hoje com essa reflexão. O toque que fez Jesus parar é o toque seu em Jesus? Como você tem tocado Jesus? Essa foi a frase que o apóstolo Haroldo disse lá na Rene, que mexeu com as minhas entranhas. Eu me perguntei, poxa vida, como eu tenho tocado Jesus? Eu acompanho a forma como meu esposo toca Jesus. Tem hora que me dá até 4 horas da manhã e não me deixa dormir. Mas está tocando Jesus. Então, e eu? A salvação ela é individual, meu querido. Eu posso até ser curado através da oração que Ele fizer por mim. Mas se eu orar por mim, se eu enfrentar os meus medos, se eu enfrentar as minhas angústias, se eu enfrentar a minha solidão, se eu enfrentar a esterilidade que há no meu coração, se eu enfrentar por mim a multidão e tocar a Jesus, quem viverá o milagre sou eu. Está esperando o quê para fazer Jesus parar? Por causa do seu toque. Fique sobre os seus pés aí onde você está.
E vamos orar nessa noite. E eu espero que essa frase, como temos tocado a Jesus, se o nosso toque, se o toque que sai de nós é o mesmo toque, o toque que faz Jesus parar. E se não é, comece hoje a se arrastar no meio da multidão. Hoje. Hoje. Comece hoje. Enfrenta os seus medos hoje. Enfrenta essa enfermidade hoje. Enfrente essa depressão hoje. Essa tristeza hoje. Enfrente o passado hoje. Tem muita gente vivendo de passado. Passado é passado. Você precisa viver hoje. Porque o seu hoje vai ser o seu passado amanhã. O seu hoje, escuta isso, igreja. O seu hoje, amanhã é o seu passado. Vai continuar vivendo na mesmice. Vai continuar fazendo do mesmo jeito. Vai continuar nessa comodidade. Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Onde estão as mulheres do fluxo de sangue? Essa mulher precisou ser acometida por uma enfermidade e ver falar naquele Jesus que veio para salvar, para romper com todas as suas correntes, com tudo aquilo que aprendia, para ela sair no meio daquela multidão e conquistar o milagre que pertencia a ela e a ninguém mais. Somente a ela. O que você está esperando para buscar aquilo que Deus tem para a sua vida? Sai do seu lugar e toca Jesus. Sai da sua sala e toca Jesus. Sai da Netflix e toca Jesus. Sai do seriado e toca Jesus. Sai do orgulho do seu coração e toca Jesus. Sai do egoísmo e toca Jesus. Sai da falta de perdão e toca Jesus. Sai desse lugar que você acha que você não está valendo nada e toca Jesus. Porque Ele te faz valer muito. Nele você vale muito. O seu valor sobrepassa o valor de pedras preciosas. Sai do seu lugar e toca Jesus. E toca Jesus, e toca Jesus, e toca Jesus, e toca Jesus. Mas toque a Ele de forma diferente para que Ele se pare e diga assim: ei, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. E sabe o que é mais lindo? Mesmo depois disso ela sentia medo de se revelar e dizer: era eu. Mas é necessário que você testemunhe o milagre que você tem vivido. É necessário que você abra sua boca e diga: eu toquei Jesus. E o poder que saiu dele me curou. E mais do que uma cura física, o poder que saiu dele me salvou. Aleluia. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Faça isso de verdade. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Dê esse passo profético aqui hoje. Saia do seu lugar. Nós temos lugares marcados. Eu gosto de dizer que a gente falta escrever nosso nome nas cadeiras da igreja. Saia do seu lugar, saia do seu lugar,